Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de história, a gente está indo para o segundo e último vídeo da série de aulas sobre o Antigo Regime. Então a gente no vídeo anterior viu as características, do período, falamos sobre os aspectos da sociedade do Antigo Regime, as características do clero, da nobreza, do terceiro estado. Vimos que o rei está acima de todo o restante da sociedade. Nós vimos as características políticas, o absolutismo, que basicamente o rei concentra todos os poderes, tem poder absoluto, por isso a gente chama de absolutismo. Falta falar sobre as características econômicas do período. E a economia desse período é caracterizada pelo que a gente chama de mercantilismo. Então a economia do Antigo Regime, a economia do absolutismo é um mercantilismo. E o mercantilismo ele se baseia em algumas premissas, em algumas ideias-chave. Então, só para, relembrando, o sistema econômico vigente, o sistema econômico predominante na Idade Média é o feudalismo. Agora, na Idade Moderna, o sistema econômico predominante é o mercantilismo. Mercantilismo porque tem a ver com o comércio, vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. E aí, quando vem para a Idade Contemporânea, existe a disputa, o predominante é o capitalismo e o que tenta concorrer com o capitalismo é o socialismo. Então, mercantilismo é um modelo econômico, assim como é o modelo econômico da Idade Moderna, assim como o feudalismo é da Idade Média, o capitalismo e o socialismo da Idade Contemporânea. O mercantilismo ele se baseia, como eu estava dizendo, em algumas premissas. Uma delas é o metalismo. O que é o metalismo? Metalismo é a ideia de que quanto mais metais preciosos um país tiver, mais rico ele é. Então, na Idade Média, a gente media a riqueza de um feudo, a riqueza de um reino, pela quantidade de terras que ele tinha. Na Idade Moderna, não é a quantidade de terras, mas é a quantidade de metais preciosos que ele acumula. Então, os países vão buscar acumular ouro e prata, principalmente, ter reservas, grandes reservas de ouro e de prata, porque eles acreditavam que isso significava que eles tinham muita riqueza. Então, é por isso que Portugal e Espanha, por exemplo, a primeira coisa que eles vão procurar na América é ouro e prata, para acumular grandes quantidades de ouro e de prata. Então, o ouro é muito importante para a economia do Antigo Regime, é muito importante para a economia mercantilista, e ele vai ser buscado por esses países, eles vão tentar acumular. E como que eles tentavam acumular ouro? Através de uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? É exportar mais do que importa. Então o país tem que vender para o exterior mais produtos ou produtos mais valiosos do que os que ele compra. Então com esse lucro, ele vai acumular ouro e prata. Então você tem que fazer na economia mercantilista, para ter uma balança comercial favorável, você tem que fazer o dinheiro não sair do país, evitar que o dinheiro saia do país e que dinheiro de fora entre no país. Como é que você faz para o dinheiro não sair do país? Primeiro, você cria impostos sobre produtos importados, é o que a gente chama de protecionismo. Se você cobra impostos altos sobre os produtos importados, eles vão ficar muito caros. Então as pessoas vão preferir comprar produtos nacionais. Então você evita que as pessoas comprem produtos estrangeiros e o lucro desses produtos estrangeiros iria para fora do país. Então elas não comprando produtos estrangeiros, comprando produtos nacionais, o dinheiro fica dentro do país. Então, taxar produtos importados, aumentar impostos sobre produtos importados é uma forma de protecionismo, de evitar que o dinheiro saia. Outra forma de evitar que o dinheiro saia, proibir que o país venda matérias-primas para estrangeiros concorrentes. Então, digamos que tem dois países que são muito bons em fazer objetos de madeira. O país A e o país B são muito bons em fazer objetos de madeira. Para evitar que o país B tenha vantagens comerciais, o país A vai proibir os seus produtores de madeira, os seus madeireiros, de vender madeira para o outro país.
para dificultar o outro país de ter matéria-prima, porque quanto mais difícil é para você ter matéria-prima, mais caro fica o seu produto. Então, para dificultar que o outro país tenha matéria-prima, você não vende matéria-prima para ele. Você deixa a matéria-prima para o seu país produzir mais e ter vantagens comerciais sobre o outro. Então, são mecanismos para você evitar que o dinheiro saia do país. E para fazer o dinheiro entrar no país, você tem que controlar a qualidade dos seus produtos. Se você tem produtos melhores que os dos outros países, as pessoas nos outros países vão preferir comprar o seu. Então, você tem que controlar. Então, o rei no absolutismo, ele controlava a qualidade dos produtos, ele tinha que fiscalizar a qualidade dos produtos, para os produtos serem bons e ganharem a concorrência fora do país. Isso faz vender mais. Outra forma de você garantir que o dinheiro entre, abrir guerra contra rivais. De novo, o país A e o país B. Os dois países vendem os mesmos produtos, têm os mesmos consumidores. Como é que o país A faz para dificultar a vida do país B? Invade ele. Guerra. Na Idade Moderna, as guerras não são tanto por territórios. As guerras são geralmente por motivos comerciais, para atrapalhar a economia do outro, para atrapalhar que o outro tenha lucro. E atrapalhando o outro, eu acabo me beneficiando, porque eu vou vender os meus produtos no lugar dele. Outra forma também é incentivar corsários. O que é um corsário? Corsário é, digamos, um pirata legalizado. É um pirata que tem autorização do seu rei ou da sua rainha para atacar navios de outros países. Claro que nenhum rei admitia que tinha corsários. Não, são piratas, eles estão fazendo isso ilegalmente. Mas os corsários, eles trabalhavam para os reis com o objetivo de atrapalhar os outros países. Então, um país que tinha muitos corsários era a Inglaterra. A Inglaterra, por exemplo, atacava navios portugueses e espanhóis que estavam trazendo ouro e prata da América. O objetivo não era tanto roubar o ouro e a prata e dar para a Inglaterra. O objetivo era roubar o ouro e a prata para atrapalhar a Espanha e Portugal. E aí os corsários ficavam com o que eles roubavam. Mas o objetivo era atrapalhar o adversário. Então você tem várias estratégias para fazer com que o dinheiro não saia do país e para ajudar que o dinheiro entre no país. Então, esse conjunto aí, de novo, que faltou escrever na tela para vocês, mas a gente está falando do mercantilismo, ok? Mercantilismo é esse sistema econômico do período absolutista. E ele é baseado em metalismo, que é juntar metais preciosos, e em ter uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais produtos do que você importa, ou exportar com mais valor do que você importa, ter lucro na relação do comércio internacional. Então, pois bem, agora temos o slide com o nome, mercantilismo. O que é esse mercantilismo, então? Outra característica do mercantilismo, além da balança comercial favorável, além do metalismo, o mercantilismo é caracterizado pela relação entre metrópole e colônia. Ficando bem claro, metrópole aqui a gente não está usando com o sentido que a geografia atual dá, de metrópole ser uma grande cidade. Não. Metrópole é o país colonizador. O país que tem colônias, que é o colonizador, ele é uma metrópole. E o país que é colonizado é a colônia. Exemplo fácil da gente entender, Brasil era colônia de Portugal. Então Portugal era metrópole, o Brasil era colônia. Tudo bem? A metrópole do Brasil era Portugal, porque Portugal colonizava o Brasil. Então, Portugal era metrópole, Brasil era colônia, país colonizado. Ok? Então, o mercantilismo tinha o sistema colonial, o pacto colonial, que eu vou explicar daqui a pouco, como um fundamento, como algo muito importante. Então, um jeito de conseguir ter uma balança comercial favorável, um jeito de conseguir acumular metais preciosos, um jeito de garantir que eu vou ter pessoas para comprar os meus produtos e evitar que a população do meu país compre produtos estrangeiros, era tendo uma colônia. As colônias eram importantes porque forneciam metais preciosos e matérias-primas para a produção de suas metrópoles. Então, no caso do Brasil, por exemplo, ao longo da história do Brasil, o Brasil forneceu muita matéria-prima para Portugal. Quando foi descoberto o ouro no Brasil, o Brasil forneceu muito ouro para Portugal. Então, o Portugal se aproveitava dos recursos que o Brasil tinha. E isso era uma forma de Portugal tentar manter a sua balança comercial favorável.
E as colônias também eram consumidoras dos produtos que vinham da metrópole. Então, para os comerciantes da metrópole, por exemplo, para os comerciantes portugueses, era muito bom ter uma colônia, porque a colônia era obrigada a comprar da sua metrópole. A colônia não podia comprar de outros países, só podia comprar da sua metrópole. Então, de novo, no exemplo Brasil e Portugal, o Brasil só podia comprar de Portugal. Então, os comerciantes portugueses tinham um mercado, uma reserva de mercado, tinham um mercado consumidor garantido, que era o Brasil. Então, os comerciantes portugueses traziam seus produtos para vender no Brasil e eles sabiam que iam vender porque não tinha concorrência, porque os brasileiros só podiam comprar dos portugueses. Para ajudar nesse comércio, que agora é um comércio internacional, é um comércio marítimo, é um comércio que envolve colônias na América, na África, na Ásia, os reis criam companhias de comércio. Então, não só os reis, né, mas enfim, os países, mesmo os países que não eram monarquias, criam companhias de comércio para explorar e conquistar novas colônias. Então, tinha companhias de comércio que tinham o objetivo de extrair matéria-prima da colônia, tinha companhia de comércio que tinha o objetivo de vender produtos para a colônia, tinha companhias de comércio que tinham o objetivo de invadir territórios e conquistar colônias. A companhia holandesa das Índias Ocidentais é um exemplo. A gente vai estudar um período que uma parte do Brasil foi dominada pela Holanda, e quem invadiu essa parte do Brasil e fez essa parte do Brasil ser dominada pela Holanda foi uma companhia de comércio. Então as companhias de comércio se inserem nessa economia mercantilista. Então, a outra coisa também que as colônias ajudavam a metrópole era que as colônias eram proibidas de produzir mercadorias que concorressem com a metrópole. Por exemplo, o principal produto de Portugal era vinho, ou um dos principais produtos de Portugal era vinho. O Brasil não produzia vinho. A Inglaterra, no século XVIII, era uma grande produtora de tecidos, e as colônias inglesas não podiam produzir tecidos. Só podiam produzir, por exemplo, algodão, que era a matéria-prima para fazer tecido, que era usado nas fábricas inglesas. Mas o tecido em si era proibido, para não ter concorrência, porque não faz sentido você ter uma colônia para ser seu concorrente. A colônia tem que te ajudar, não te atrapalhar. Então o mercantilismo, além da balança comercial favorável, além do metalismo, o mercantilismo vai usar o que a gente chama de pacto colonial. O que é esse pacto colonial? O pacto colonial é o acordo, que não é bem um acordo, porque a metrópole obriga a colônia a seguir, mas é esse, entre aspas, acordo, esse contrato em que a colônia só pode comprar o que vem da metrópole e só pode vender para a metrópole. Isso garante que a metrópole pague preços baixos, porque ela é a única consumidora, então ela tem poder de negociação, vai obrigar a colônia a vender por preços baixos, e a colônia, como não tem concorrência, como não tem outro país de onde comprar, ela tem que comprar os produtos da metrópole com o preço que vier. Então a metrópole vai buscar comprar da colônia com o valor mais baixo possível e vender para a colônia com o valor mais alto possível para manter sua balança comercial favorável e acumular metais preciosos. Ok? Então a lógica do sistema mercantilista é a balança comercial favorável, e as colônias eram muito importantes para manter a balança comercial favorável. Então vamos lá. Resumão aqui, essa tela preta com cores fortes para vocês visualizarem e memorizarem. Antigo regime é o conjunto de características políticas, sociais e econômicas da Europa na Idade Moderna. Não só da Europa e das colônias europeias e das regiões que tiveram contato com a Europa, certo? Período do Antigo Regime, dos séculos XVI ao XVIII, é a Idade Moderna, certo? Idade Moderna, Antigo Regime, século XVI. A Idade Moderna começa um pouco antes, começa no século XV, mas o Antigo Regime é do século XVI ao século XVIII, certo? Do ponto de vista econômico, mercantilismo, ok? Balança comercial favorável, metalismo, pacto colonial. Junto com o mercantilismo é importante o sistema colonial. A economia internacional é organizada no sistema de colônias. Você tem as metrópoles, que dominam, e as colônias, que são dominadas. Do ponto de vista político, nós temos o absolutismo monárquico. Reis com poder absoluto, com poder sem limites. Reis que podem fazer o que quiserem. Não tem leis para obedecer, são eles que criam as próprias leis. Não são julgados por ninguém, eles julgam todo mundo.
Outra característica do antigo regime, intolerância religiosa. Como o povo tem que seguir a religião do rei, o rei persegue abertamente as religiões as quais ele não segue. Então a gente não tem um contexto de tolerância, nós temos um contexto de intolerância religiosa. E do ponto de vista social, nós temos uma divisão social baseada em privilégios. Clero, nobreza tem privilégios, terceiro estado não tem privilégios. Então a sociedade é estamental, a sociedade é dividida e cada grupo tem privilégios ou não tem privilégios. Então as pessoas não são todas iguais perante a lei. As pessoas são diferentes perante a lei. Tudo bem? Então isso é o resumão do antigo regime, do que a gente viu no primeiro vídeo até agora. Ah, professor, então não precisava ver o resto, era só ver isso? Não, porque esse resumo você só vai entender porque viu o resto. Mas isso aqui é para te ajudar a estudar, fazer lá os seus esquemas, seus mapas mentais para estudar para a prova, certo? Então, voltando lá para o absolutismo, né, para esse sistema político. E assim, onde teve absolutismo, teve também mercantilismo, teve também sociedade estamental. Teve países que não tiveram absolutismo, mas tiveram mercantilismo e tiveram sociedade estamental. Mas onde tem absolutismo, tem sociedade estamental e tem mercantilismo. Onde o absolutismo foi mais forte? Em primeiro lugar, Espanha. Aliás, desculpa. Onde foi mais forte? Em primeiro lugar, França. França é o exemplo de país absolutista. A gente mede o tanto que o país é absolutista comparando com a França. Quanto mais parecido com a França, mais absolutista. Quanto menos parecido com a França, menos absolutista. O absolutismo, dá pra gente dizer que o exemplo de absolutismo é a França. Os outros países não são tão absolutistas quanto a França. Mas quanto mais parecido ele for com a França, mais absolutista ele é. Quanto menos parecido, menos absolutista. Quem eram os mais parecidos com a França a princípio? Espanha e Portugal. Depois da França, Espanha e Portugal eram os mais absolutistas. Os reis mais absolutistas eram os reis católicos, na Espanha, e os reis portugueses. Então foram os países onde o absolutismo foi mais intenso. Na Itália e na Alemanha, não dá para dizer que tinha absolutismo, ou que o absolutismo era geral, em primeiro lugar porque a Itália e a Alemanha não existiam. Onde hoje é a Itália, existiam vários pequenos reinos. E onde hoje é a Alemanha, tinha lá o fim do Sacro Império Romano Germânico, depois aquela região se desmembrou em vários pequenos reinos. Então tinha pequenos reinos, pequenas repúblicas, cidades-estado, isso tanto na Itália quanto na Alemanha. Então cada pequeno reino, cidade-estado, enfim, ou república, tinha uma forma de governo diferente. Então tinha lugar que era absolutista, tinha lugar que não era absolutista, tinha lugar que era república, tinha lugar, enfim, era bem variado na Itália e na Alemanha. Então, como era muito variado, não dá para dizer que nesses lugares era forte o absolutismo, porque tinha um lugarzinho que era absolutista e outro lugarzinho que não era do lado. A Holanda, na Europa, é a grande exceção, porque a Holanda era uma república, e era uma república governada por burgueses. O que é uma república? A república é um governo em que as pessoas votam e elegem um representante, e era uma república de burgueses. A Holanda é um país de comerciantes. Aliás, hoje em dia, a Holanda, eu cometi esse erro aqui, a Holanda não quer mais ser chamada de Holanda, o nome oficial do país é Países Baixos. Holanda é um dos territórios dos Países Baixos. O nome oficial do país é Países Baixos, porque são vários territórios que se juntaram, e esses vários territórios se juntaram e formaram uma república. Isso na Idade Moderna. Curiosamente, hoje a Holanda não é mais uma república, né? Os Países Baixos hoje são uma monarquia. Mas nessa época era uma república de burgueses. Os burgueses votavam, escolhiam um burguês para ser presidente, e aí formava-se uma república ali na Holanda, ou Países Baixos. Então é diferente. Então não era absolutista, a burguesia tinha participação política, em nenhum país da Europa a burguesia tinha grande participação política, nos Países Baixos a burguesia era quem mandava na política. E nós temos a Inglaterra. O que é a Inglaterra? Nesse momento, pessoal, a Inglaterra vai passar a ter o regime político, mais ou menos o regime político que ela mesmo... Aliás, a partir desse momento, a Inglaterra vai ter mais ou menos o mesmo regime político que nós temos hoje. A Inglaterra não é uma república, como os Países Baixos ou Holanda. Ela é uma monarquia. Mas a Inglaterra também não é absolutista, como a França. O que é a Inglaterra? O que a Inglaterra tinha de diferente? A partir do século XVII... 1600 e alguma coisa, o absolutismo na Inglaterra ele começa a sofrer obstáculos. Porque a Inglaterra era uma grande potência econômica,
e era a segunda maior potência naval, era o segundo país do mundo com mais navios. Só perdia até então para a Espanha. A Espanha era a maior potência naval, mas ela vai ser superada, daqui a pouco ela vai ser superada pela Inglaterra. A Inglaterra tinha muitas manufaturas. Manufaturas eram, digamos, uma pré-fábrica. Não chega a ser uma fábrica, mas são pessoas trabalhando juntas, usando algumas máquinas, ferramentas para produzir algo. A Inglaterra tinha muitas manufaturas de tecido. A Inglaterra já comercializava escravos. Os portugueses que começaram a comercializar escravos no século XV, a Inglaterra descobriu que isso era um negócio bom, começou a comercializar escravos e ganhava muito dinheiro com isso. E a Inglaterra também comercializava produtos da América. Ela tinha algumas colônias na América do Norte, mas ela também conseguia, às vezes através de contrabando, às vezes através de acordos comerciais, também trazer produtos de colônias da Espanha e também de Portugal. Então essas manufaturas, esse comércio de escravos, esses produtos que vinham da América, enriqueceram a burguesia inglesa e a nobreza rural inglesa. Com esse enriquecimento da burguesia e da nobreza rural, o rei não tinha tanto poder quanto o rei da França, por exemplo, que tinha todo mundo sob controle. Os burgueses queriam participação política e a nobreza rural está lá forte. Então o rei não tem assim tanto poder na Inglaterra. Mas ele queria ser absolutista. Os reis ingleses queriam ser reis absolutistas, assim como os outros reis da Europa. Então o rei Jaime I, que governou entre 1603 e 1625, e o sucessor dele, o Carlos I, que governou de 1625 a 1649, eles tomaram uma série de medidas absolutistas para concentrar cada vez mais poder. E os nobres e os burgueses não ficaram muito contentes com essas medidas. Por quê? A Inglaterra tinha, desde a Idade Média, um parlamento, algo que não existia nos outros países absolutistas. O que é um parlamento? O parlamento é formado por representantes de algum grupo da sociedade ou pela sociedade, representantes da sociedade como um todo, para fazer as leis. No Brasil, o parlamento é a Câmara dos Deputados Federais, somado ao Senado. É quem cria as leis, é o poder legislativo. Como a gente viu, na França, por exemplo, quem cria as leis é o rei, ele é absolutista. Na Inglaterra, você tem reis querendo ser absolutistas, mas eles não conseguem ser absolutistas, entre outros motivos, porque eles dividem o poder com o parlamento. O parlamento, que é a Assembleia Legislativa, é quem cria as leis de um país, no caso da Inglaterra, na Idade Média ela era formada pelos nobres. Era chamada de Câmara dos Lords. Lord, quer dizer senhor em inglês, mas lords é como eles chamam os nobres na Inglaterra, que são senhores feudais. Por isso, lord, senhor feudal, é o nobre na Inglaterra. O parlamento era formado pelos nobres. Mas você tem também burgueses no parlamento, porque você tinha burgueses que compravam os títulos de nobreza. Então eles faziam parte do parlamento. Então o rei tinha que dividir poder. E esses reis, o Jaime I e o Carlos I, eles tomaram uma série de medidas para tentar diminuir o poder do parlamento. E isso desagradou os nobres e os burgueses. Essa insatisfação do parlamento com esses reis fez com que o parlamento entrasse em confronto com o rei. E o parlamento teve apoio do povo, porque o povo também estava insatisfeito com o governo desses reis que estavam tentando ser absolutistas. E esse confronto com o apoio popular virou uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra entre grupos do mesmo país. Então você tinha uma guerra entre o rei com o seu exército contra o parlamento com o seu exército, porque o parlamento era formado por nobres, nobres são guerreiros, guerreiros têm soldados, então você tinha as tropas do rei contra as tropas do parlamento. Essa guerra civil, que foi de 1642 a 1649, terminou com a vitória do parlamento. O parlamento venceu. E com a vitória do parlamento, esse momento ficou conhecido como Revolução Puritana. Lembra que eu expliquei nas aulas lá da Reforma Protestante, que tem os puritanos, que era uma vertente do calvinismo? Então, os puritanos eram um grupo importante dentro da Inglaterra. Mas vocês também vão se lembrar que nas nossas aulas de Reforma Protestante, a religião oficial da Inglaterra era o anglicanismo. Então, a religião da monarquia inglesa era o anglicanismo, mas você também tem um grupo puritano muito forte. Então você tem também rivalidades religiosas acontecendo na Inglaterra. Pois bem, os puritanos, que basicamente eram os burgueses da Inglaterra eram puritanos, não era
Os burgueses da Inglaterra não eram anglicanos, em sua maioria eles eram puritanos. Então aí a gente vai ter a Revolução Puritana, né? Basicamente quem liderou essa revolta contra os reis que estavam tentando ser absolutistas eram os puritanos. Os anglicanos, eles estavam do lado do rei, porque a igreja anglicana é a igreja do rei. Pois bem, o rei Carlos I, derrotado, foi preso e condenado à morte. Ele foi julgado e condenado à morte. Rei preso e condenado à morte não é absolutista. Não tem como um rei preso e condenado à morte ser absolutista, porque o rei absolutista é ele que julga, é ele que manda prender, é ele que julga, é ele que condena à morte. Quando o rei é preso e julgado, ele não é absolutista, ele não tem poder absoluto. Então aqui fica bem claro que a Inglaterra, o absolutismo da Inglaterra não funcionava, porque o rei chegou a ser preso e condenado à morte. Os ingleses então falam, beleza, matamos o rei. Quem governa agora? Vamos pôr para governar alguém que o povo vai escolher. Então vamos fazer uma república, vai ter eleições, república. Inglaterra agora é república. Então é proclamada república na Inglaterra, acabou a monarquia. Somos república agora, igual aos Países Baixos. Somos república. Quem assume o governo, a liderança política na Inglaterra nesse momento, é o Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era um membro do parlamento, ele era um lord inglês e membro do parlamento. E ele, né, nesse contexto, quando o rei é condenado à morte, ele assume o poder e proclama a república. Então, o Cromwell que lidera a proclamação da república. E, inicialmente, ele seria um governante provisório. Ele assumiu o poder para fazer essa transição da monarquia para a república e, teoricamente, a Inglaterra sendo uma república, haveria eleições periódicas para que o povo escolhesse o seu presidente, o seu governante. Ou que escolhesse os membros do parlamento, para o parlamento escolher o governante. Também existem repúblicas parlamentaristas, né, que é o povo escolhe o parlamento e o parlamento escolhe quem vai governar. Ou a república presidencialista, que o povo escolhe diretamente o presidente. Enfim, então proclamou-se a república. Só que o Cromwell era um cara muito admirado pelo povo inglês, pelos nobres, pela burguesia, e ele foi ficando. E aí, na prática, a república inglesa virou uma ditadura. O que é uma ditadura? É quando alguém toma o governo e governa de forma autoritária. Na ditadura, o ditador ele não divide poder. O ditador pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo. No caso do Brasil, que a gente teve a ditadura militar, era um grupo, eram os militares. Aqui era uma pessoa, era o Oliver Cromwell. Então, o Cromwell ele assumiu o governo como ditador. Ele não é rei, ele não faz parte de uma família real. O poder não seria hereditário, ele não passaria o poder para o filho dele, mas ele ele governa de forma autoritária. Ele é absolutista, é diferente de ditadura de absolutismo, porque no absolutismo o rei ele assume o poder dentro da lei, porque a lei determina que o próximo rei é o filho do rei anterior, então isso é dentro da lei. Agora, a ditadura não, a pessoa toma o governo fora da lei e governa de forma autoritária. Porém, o governo do Cromwell não foi um governo ruim, apesar de ser um governo autoritário. Ele governou durante 9 anos, de 1649 a 1658. Ele foi proclamado pela Câmara dos Lords, pelo parlamento inglês, como Lorde Protetor da Inglaterra. Ou seja, ele é o cara que manda, ele é o Lorde, ele é um nobre que protege a Inglaterra. Então ele manda e a galera obedece. Então era um governo ditatorial. Só que nesse governo ditatorial, ele reformou uma série de leis que desagradavam aos nobres e à burguesia. Ele protegeu e ampliou o comércio, o que agradou muito à burguesia. E com a reformulação das leis e ampliação do comércio, ele também conseguiu ampliar o império colonial inglês. A Inglaterra conquistou novas colônias, foram criadas ou reformuladas, melhoradas as companhias de comércio da Inglaterra. Então ele causou uma série de mudanças positivas para a economia inglesa. Entre elas, a mais importante, em 1651, os Atos de Navegação. O que é os Atos de Navegação? Era um conjunto de leis, uma série de leis, que acabaram fortalecendo a economia inglesa. Porque, entre outras medidas nos Atos de Navegação, ele obrigava que todas as mercadorias negociadas com a Inglaterra fossem transportadas por navios e tripulação inglesa. Ou seja, se a Espanha vendesse produtos para a Inglaterra, quem ia transportar esses produtos para a Inglaterra não eram os navios espanhóis, eram os navios
ingleses. E isso tinha que ser pago para os donos dos navios, para a tripulação. Se a Inglaterra vendesse produto para outro país, também eram os navios ingleses. Então, qualquer acordo comercial com a Inglaterra, quem transportava as mercadorias eram os navios ingleses. Isso aumentou a margem de lucro dos comerciantes ingleses, porque eles estavam transportando com seus próprios navios e etc. Então, o Cromwell conseguiu realizar uma série de medidas que fortaleceram a economia inglesa através do comércio, e isso fortaleceu a burguesia. Isso agradou muito a burguesia. Só que aí o Cromwell, ele governou até 1658, e em 1658 ele fez uma coisa que não agradou muito aos burgueses, que ele morreu. O Cromwell morreu. Quando o Cromwell morreu, volta o rei absolutista. Depois tivemos o Jaime I e o Carlos I, nós tivemos o Jaime II. Porque morre o Cromwell, falaram, e agora quem vai governar? Quem é o herdeiro do trono? Jaime II. Volta Jaime II para o governo da Inglaterra. E o Jaime II, ele também queria ser um rei absolutista. Então, assim, o parlamento coroa lá o Jaime II meio a contragosto, mas, teve aqui uma série de mudanças aqui, não mexe em nada, tá? Deixa as coisas como estão porque tá bom pra gente. Aí o Jaime II falou, beleza, deixa comigo. Só que o Jaime II ele quis ser absolutista, ele quis passar por cima das decisões do parlamento. Por exemplo, as leis da Inglaterra determinavam que o rei não podia criar impostos sem consultar o parlamento. O parlamento tinha que aprovar toda vez que o rei quisesse propor um imposto. E o Jaime II queria criar impostos sem consultar o parlamento. Medidas como essa foram deixando o parlamento, principalmente os burgueses, um pouco contrariados, até que em 1688 acontece uma nova revolta, agora liderada pelos burgueses, e nessa revolta os burgueses tiram Jaime II do poder. Eles chegam para o Jaime II e falam, você era rei, agora não é mais, dá licença, a gente vai colocar outro rei no seu lugar. Essa revolução que tira Jaime II do poder ficou conhecida como Revolução Gloriosa, em 1688. Então a gente tem a Revolução Puritana, que é a primeira tentativa, que é uma tentativa de acabar com a monarquia e proclamar uma república, só que essa república vira uma ditadura, a monarquia volta, o novo rei tenta ser absolutista de novo, e aí nós temos uma Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é que vai fazer a Inglaterra ser o que ela é hoje. Então a gente, no século XVII, a Inglaterra tem duas revoluções. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. No lugar do Jaime II, eles falaram, não vamos proclamar república porque a república deu errado, virou ditadura. Vamos continuar com monarquia, mas agora a gente vai ter uma monarquia constitucional. Uma monarquia burguesa. Quem eles chamam para ser rei no lugar? Eles chamam um tal de Guilherme III. Guilherme era da família Orange. Orange em inglês, orange. Orange, laranja. Que país que tem laranja como cor oficial? Holanda, Países Baixos. Então ele era de uma família de origem holandesa. Holandesa, país de burgueses, comerciantes, que eu expliquei no outro slide. Pois bem, ele era conhecido como um rei burguês. Ele não era burguês, ele era nobre, mas ele tinha ligação com a burguesia. Então ele é coroado com o apoio da burguesia da Inglaterra, e a partir desse momento a Inglaterra se torna uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? É uma monarquia em que o rei não tem poder absoluto. O rei tem que obedecer à Constituição. E quem escreve a Constituição? O poder legislativo. Quem controlava o poder legislativo na Inglaterra? Nobreza e burguesia. A Constituição da Inglaterra ela não se chamava Constituição. Ela tinha o nome de Declaração de Direitos. É a base da legislação inglesa. E a Declaração de Direitos na Inglaterra está vigente até hoje. Até hoje as leis da Inglaterra seguem a Declaração dos Direitos. Claro que ela vai sendo, não ela, mas as leis vão sendo atualizadas a cada época. Mas a base da legislação inglesa é a Declaração de Direitos. A Declaração de Direitos colocava limites ao poder do rei. A Declaração de Direitos determinava que o parlamento podia aprovar ou rejeitar impostos, então agora não é o rei que determina os impostos, é o parlamento. No absolutismo, o rei determina os impostos. Eu quero cobrar imposto para isso, eu quero acabar com esse imposto. Não. Quem aprova ou rejeita impostos é o parlamento, não é o rei. Então o rei está dividindo o poder com o parlamento. A Declaração dos Direitos permitia liberdade de imprensa. Não tem liberdade de imprensa no absolutismo. No absolutismo só é publicado o que o rei autoriza. A Declaração de Direitos, não. A imprensa é livre.
Também garantir a liberdade individual. A ideia do John Locke, que a gente viu nas aulas sobre renascimento, que eu falei do humanismo. O John Locke é um dos caras que participa aí da Revolução Gloriosa. Ele participa, ele é um dos pensadores que participa ativamente na Revolução Gloriosa. O anglicanismo mantém-se como religião oficial da Inglaterra, e isso foi ruim para os puritanos. Tanto é que os puritanos, incomodados com a falta do anglicanismo ser a religião oficial da Inglaterra e com medo de serem perseguidos dentro da Inglaterra, eles vão pegar navios e ir para as colônias inglesas da América do Norte. Então, por isso que os puritanos vão colonizar os Estados Unidos. Então, os puritanos, como a religião oficial era o anglicanismo e temendo ser perseguidos pela religião oficial ser o anglicanismo, eles vão para a América do Norte. Por isso que os Estados Unidos têm na sua origem os puritanos. Os puritanos são os primeiros colonos dos Estados Unidos. Nesse modelo que a gente está chamando de monarquia constitucional, o rei divide poder com o parlamento. E como que o rei divide poder com o parlamento? Muito interessante. O parlamento cria as leis e o rei tem que governar segundo as leis. Porém, o chefe do governo não é o rei. Quem é o chefe do governo? É o primeiro-ministro. O parlamento se reúne e escolhe o primeiro-ministro. Quem vai chefiar, comandar o governo é o primeiro-ministro. O rei serve para quê, então? O rei é o chefe de Estado. Qual é a função do rei? O rei representa o país. O que torna os ingleses ingleses? O que torna os ingleses ingleses é serem súditos do mesmo rei. Essa é a função do rei. O rei, ele representa o país, ele representa a nação. Ele vai ter peso diplomático, ele vai ter peso político, ele pode interferir nos debates, ele pode dar a opinião dele, e a opinião dele conta muito. Mas quem governa mesmo, quem faz as ações, quem administra o governo é o primeiro-ministro. E é esse modelo que existe na Inglaterra até hoje. E esse modelo não é adotado apenas na Inglaterra. Hoje nós temos vários países que têm esse modelo de monarquia constitucional parlamentar. A Inglaterra tem um primeiro-ministro, quem governa a Inglaterra é o primeiro-ministro. A rainha da Inglaterra hoje ela tem esse papel de representar o país. Então, os ingleses são ingleses porque são súditos da rainha, mas quem governa mesmo é o primeiro-ministro. Na Espanha, mesma coisa. A Espanha é uma monarquia constitucional. Quem governa a Espanha é o primeiro-ministro espanhol escolhido pelo parlamento, mas você tem um rei na Espanha que tem um peso político, ele tem um peso cultural, social, ele tem influência sobre o país, ele é uma liderança dentro do país, mas ele representa o país. Quem governa é o primeiro-ministro. Mesma coisa acontece na Suécia, mesma coisa acontece na Holanda hoje, ou Países Baixos, hoje, mesma coisa acontece na Bélgica hoje, que são países com monarquias constitucionais. O rei reina, mas não governa, quem governa é o primeiro-ministro. Resultado de tudo isso na Inglaterra. Qual o país do mundo que tem a burguesia mais forte na Idade Moderna? Inglaterra. Isso vai nos ajudar a entender por que no século seguinte, que é o século XVIII, a Inglaterra vai ter a Revolução Industrial, mas isso são cenas dos próximos capítulos, ok? Então nesse vídeo a gente vê as características econômicas do antigo regime e falamos do grande exemplo, do grande país que é diferente do antigo regime, que não é absolutista, que é a Inglaterra, que vai ter uma monarquia constitucional. Algo novo, revolucionário, não existia nada parecido com isso no mundo até então. A Inglaterra vai ser o primeiro país a ter uma monarquia constitucional. Você tinha repúblicas e você tinha monarquias absolutistas. Agora a monarquia constitucional, a Inglaterra foi a primeira e ela meio que virou exemplo. Depois vários países adotaram e hoje vários países do mundo têm esse modelo, esse sistema político, né, esse sistema de governo, em que você tem um rei representando o país e você tem o primeiro-ministro, que é quem governa, que é quem trabalha ali no dia a dia administrando o país. Ok? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelos canais que vocês já conhecem. Vejo vocês no nosso próximo tema. Até mais!